vai ter lugar, por fim, a intervenção do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Portugal, Manuel Leitor. Address by the Minister of Science, Technology and Higher Education, Manuel Leitor. Parece-me que depois de dizer qualquer palavra após esta intervenção do João Sobrinho Teixeira, é certamente difícil e vou tentar, já que ele não foi, eu ser bastante breve. Senhor Ministro, ou Primeiro-Ministro Ulisses Silva, caríssimos presidentes dos 15 municípios de Cabo Verde, juntar na mesma sala o Primeiro-Ministro de Cabo Verde com a pintora Graça de Moraes numa instituição de ensino superior é certamente uma homenagem ao IPB e ao João Sobrinho Teixeira, mas é um privilégio e é, sobretudo, um desafio para todos nós. Estamos a desafiar os nossos povos porque aprender desta forma é aquilo que a democracia nos traz. Ajudar a perceber a pintura de Graça de Moraes, juntamente com o conhecimento científico que se faz nesta casa e, obviamente, em estreita colaboração no contexto dos países de expressão portuguesa, é certamente um desafio para todos, é um desafio para as civilizações do mundo, mas certamente para as futuras gerações. É dar confiança aos outros, é dar confiança aos nossos filhos, aos nossos netos, aos netos dos nossos netos, acreditando no futuro. E, de facto, aquilo que hoje aqui se passa é um ato de cultura, é um ato de democracia e é certamente a garantia que construir o futuro requer certamente um ato de humildade perante os outros, de humildade perante o conhecimento, de humildade perante a ignorância, que requer mais luta como aquela que nós aqui hoje temos de testemunhar. E o desafio só pode ser este. De facto, o cruzamento dos saberes. Saber interpretar a pintura com a cultura. Perceber que isso é hoje um elemento crítico do desenvolvimento científico, tecnológico e cultural dos nossos povos e, obviamente, da tolerância que tem sido objeto de tanta falta no mundo. Hoje, quando se fala numa sociedade globalizada, crescem em todas as zonas do mundo movimentos nacionalistas e, por isso, compete-nos a nós, certamente, com mais conhecimento, com mais percepção daquilo do que a pintura, a música ou a ciência nos pode trazer e, certamente, de maior tolerância por aqueles que tiveram a oportunidade de nascer noutras zonas do mundo com menos fatores de desenvolvimento económico. E, por isso, juntar o Primeiro-Ministro de Cabo Verde com a pintora Graça de Moraes, que há 30 anos passou por Cabo Verde e inspirou a nossa cultura de uma forma tão expedita naquilo que iremos ver na exposição a seguir, é sobretudo um ato de aprender. E aprender também com a Graça a forma como ela interpretou a língua portuguesa, com as colaborações mútuas e as interseções com Sofia, com a Agostina Bessa Luís, com o Zé Saramago, e se juntarmos isso à forma como aprendeu em Cabo Verde, estamos certamente a projetar o futuro. E, obviamente, fazê-lo nos 35 anos do Instituto Politécnico de Bragança é certamente uma homenagem a todos aqueles que construíram esta instituição, mas de uma forma geral a todos aqui, a vocês todos, presidentes, antigos presidentes de institutos politécnicos, que têm valorizado este setor específico e, com isso, contribuído para o desenvolvimento das regiões e, portanto, também para as futuras gerações. Não há futuro sem conhecimento, não há conhecimento sem aprendizagem, não há aprendizagem sem a interseção de saberes, das culturas, de tolerância entre os nossos povos. E, por isso, não posso deixar de dedicar esta sessão à tolerância e aquilo que é a nossa humildade em querermos aprender mais e termos a noção que sabemos pouco. Esta manhã tivemos aqui
uma reunião com todos os presidentes e representantes de instituições com ensino politécnico em Portugal e também uma reunião da rede de quintas experimentais associadas às escolas agrárias do ensino politécnico. E, de facto, a humildade na inter-relação pessoal e, sobretudo, o compreender que o desafio é grande, leva-nos certamente a perceber algumas temáticas que hoje afetam claramente a sociedade portuguesa e que a relação com Cabo Verde é particularmente pedagógica e é, obviamente, olhar-nos, ou permite-nos olhar para o futuro com esperança, mas também com muito de determinismo. E ali, enquanto ouvia o João Sobrinho, tentei identificar aqui, por um lado, 8 grandes desafios, que obviamente são também desafios para a colaboração com Cabo Verde e para a cooperação científica, académica e cultural nos países de expressão portuguesa que esta cerimónia tão bem representa. Por um lado, a capacitação científica. Obviamente, hoje não podemos admitir a presença no ensino superior sem ser com uma forma profunda de produção e difusão do conhecimento científico que se faz de uma forma organizada em centros de investigação, com uma capacidade cada vez mais transdisciplinar, que obviamente olhe para os desafios daqueles que são as populações que nos circulam, mas que depois profissionalize a atividade de investigação, que não é mais uma atividade isolada, mas, pelo contrário, requer formas organizadas, certamente em articulação, mas também distintas da forma de organizar os programas e os cursos de ensino superior. E, por isso, certamente também no ensino politécnico, em Portugal, ou em Cabo Verde ou noutras zonas do mundo, o desenvolvimento cada vez mais de formas organizadas de garantir a atividade científica é claramente um desafio importante. E isso associa-se àquilo que é as condições de emprego, ao combate sempre oportuno da precariedade no trabalho, em todos os níveis, mas também nas instituições de ensino superior e, por isso, ao reforço das carreiras científicas, do emprego científico e dar a oportunidade a todos, em qualquer região do mundo e do país, de terem acesso a uma carreira científica. Mas a carreira científica faz não só pelo prestígio ou pela vocação de cientistas, que é certamente importante, faz também para o bem-estar social e económico. Se acreditamos que o conhecimento é importante, acreditamos que temos que abrir a base social do ensino superior em Portugal e nos outros povos e, por isso, perceber que a atividade científica tem que ser feita conjuntamente com as regiões, com as escolas e, obviamente, com um leque muito diversificado de instituições. Perceber a diversificação também dos graus e do tipo de ensino em articulação com o conhecimento científico é, obviamente, um aspecto importante. E se temos que garantir o desenvolvimento científico e, ao mesmo tempo, garantir a abertura e a largura da base social de apoio ao ensino superior, é cada vez mais evidente que essa diversificação passa por um arranjo muito diversificado de diferentes instituições e, por isso, também aqui em Bragança, lançámos o desafio bem-sucedido e que será anunciado na próxima semana, de formar um dos primeiros laboratórios colaborativos na área da inovação e da investigação em montanha, que estou certo será um exemplo para muitas outras regiões do país. Mas também, se é verdade que aqui conseguimos criar centros de investigação, ou vocês conseguiram criar centros de investigação, se é verdade que aqui conseguem atrair estudantes de várias zonas, e se também a colaboração com as pequenas e médias empresas, nomeadamente na área agrícola e das culturas de montanha, está a transformar-se numa realidade, penso que também a interação cultural. E espero que hoje a medalha que será atribuída à Graça possa também representar uma maior interação entre o Instituto Politécnico de Bragança e o Centro de Arte Moderna Graça Moraes e, com isso, dinamizar uma atividade sistemática e de rotina de investigação à obra dela,
à interação entre culturas e, certamente, à interação entre Cabo Verde. Penso que não há melhor local do que Bragança, o Instituto Politécnico de Bragança, em estreita articulação com a Câmara Municipal de Bragança e o Centro de Arte Moderna Graça Moraes, para desenvolver aqui uma atividade sistemática de investigação, de análise, de diálogo sobre a obra de uma grande pintora e, por isso, a sua colaboração também com Cabo Verde fará parte, certamente, deste espólio que precisa de ser estudado e, com ele, termos a humildade de aprender mais com os artistas, com aqueles que são também aqui representantes da cultura de Cabo Verde. Mas Bragança e as zonas aqui, Mirandela, Vinhais e muitas outras, são também um esforço de perceber que, de facto, não há interior e litoral, há certamente a centralidade do conhecimento. E, por isso, se há algo que diferencia as regiões, é cada vez mais a centralidade dada ao conhecimento. Bragança e a zona do Nordeste transmontano, certamente com Mirandela, Vinhais e muitas outras zonas, são o centro da Península Ibérica e, por isso, tem aqui um papel particularmente crítico a cooperação transfronteiriça que hoje desempenha, não apenas nesta zona, mas muitas outras zonas do mundo, um fator de charneira para o desenvolvimento dos povos. E, por isso, qualquer ação aqui tem que ter em conta o contexto do território, o contexto das regiões, que, obviamente, o contexto transfronteiriço aqui é tão importante. Falámos da internacionalização, certamente o desafio de perceber o conhecimento só pode ser dando prioridade à sua relevância internacional e, ao mesmo tempo, à sua adequabilidade e à importância local. E conjugar o global com o local é um desafio para todos, aqui com certeza difícil, mas que a colaboração já iniciada durante o último ano com os politécnicos na Finlândia, espero ainda durante esta semana, com os politécnicos da Suíça e no futuro com os politécnicos da Holanda, deem um contexto internacional ao mesmo tempo que melhor adequem a realidade local a uma relevância que só pode ser global. Isto leva-me certamente ao último desafio, o desafio da colaboração com os países de expressão portuguesa e, por isso, cada vez mais, certamente que a capacidade de atrair estudantes e de formar estudantes, nomeadamente de Cabo Verde, só pode ser conseguida, efetivada e sustentável se, ao mesmo tempo, todos em conjunto, e certamente com o Politécnico de Bragança, entre muitos outros, ajudarmos a capacitar também a atividade científica e o emprego qualificado em Cabo Verde. Essa responsabilidade social das nossas instituições e de nós como cidadãos e certa altura, e de certa forma, como povo, é hoje determinante na nossa afirmação no mundo, no Atlântico e certamente nos países de expressão portuguesa. O intercâmbio de estudantes só pode ser percebido ao mesmo tempo com o desenvolvimento de agendas comuns de desenvolvimento certamente centradas no conhecimento científico e, por isso, ainda hoje me reunirei com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde para também discutir a capacitação científica de Cabo Verde e o papel de Portugal e das instituições portuguesas na capacitação científica de um território particularmente determinante. É esta partilha, a tolerância nos esforços do desenvolvimento científico, a garantia que desenvolvemos parcerias que serão ganhadoras para ambas as partes, é a única forma que podemos entender o conhecimento e o desenvolvimento das regiões. Muito obrigado a todos e os maiores parabéns ao Politécnico de Bragança.